Nos últimos dias, você deve ter visto nos jornais sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia e o caos que se instaurou por lá. Para tentar se salvar, um dos locais procurados pelas pessoas para se esconder foram as estações de metrô. Em Kiev, a capital da Ucrânia, essas estações foram feitas inclusive para aguentar ataques militares. E eu sou Adriel Mendonça. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Arquitetando Histórias. Hoje vamos comentar com vocês sobre as estações de metrô de Kiev, a capital da Ucrânia, dividida pelo rio Dnieper e conhecida pela sua arquitetura religiosa, pelos monumentos seculares e museus de história. Usada como refúgio ante os ataques russos, as estações do metrô são profundas e suntuosas, assim como quase todas as estações construídas durante o regime soviético. Vamos utilizar a matéria do Rafael Battaglia para a revista Super Interessante como fonte principal desse vídeo, além da matéria do portal UOL. As matérias completas você encontra nos links da descrição. No ano passado, em abril de 2021, as tensões na fronteira do leste da Ucrânia com a Rússia já começavam a se intensificar. Assim, o governo de Kiev divulgou um mapa com quase 3.000 lugares que poderiam servir como abrigos. E esses abrigos seriam abrigos antibomba, para caso ocorresse algum ataque. Das 52 estações de metrô da cidade, 47 se encontravam nessa lista. Mas por que utilizar logo as estações de metrô? Bom, o metrô ucraniano é bastante profundo. Em Dnipro, por exemplo, todas as 6 estações elas estão a 70 metros debaixo da terra. Em Kiev, a estação Arsenalna, que fica bem próxima ali ao centro da cidade e também do rio Dnieper, é uma das mais profundas do mundo, com cerca de 105 metros de profundidade. Chegar à plataforma de embarque dura mais de 5 minutos a partir da superfície. Uma informação muitas das vezes desconhecida pela maioria dos turistas que visitam a cidade e que pode gerar um certo incômodo em pessoas que têm medo de altura. Os 2 lances de escada rolante, que parecem nunca acabar, são cercados por dezenas de cartazes luminosos com várias propagandas ali com publicidade de todos os tipos. O trajeto é tão longo que alguns passageiros aproveitam a ocasião para ler um livro e até mesmo sentar num degrau ali da escada rolante para descansar. Interessante. Em uma matéria do portal UOL, o italiano Antonio Iafano disse que, abre aspas, não sabia que era tão profunda. Quando entrei pela primeira vez, tive a sensação de estar descendo ao centro da Terra, fecha aspas, brincou ele. Ele se diz surpreso com a singularidade e a funcionalidade do metrô, levando em conta que as instalações foram pouco reformadas desde a sua fundação, há 57 anos atrás, quando a Ucrânia era uma das repúblicas que integravam a União Soviética. Assim como Arsenalna, também se destacam pela grande profundidade várias estações da Rússia, como Desculpem, russos. em São Petersburgo, que está a 102 metros abaixo da superfície, e a de Park Pobedei, em Moscou, a 84 metros de profundidade. Outra que chama a atenção está localizada na Coreia do Norte, a estação de Pohang, situada em Pyongyang, Isso aí. a 100 metros. Se formos comparar com as estações de São Paulo, por exemplo, a linha amarela de Pinheiros e a linha paulista têm cerca de 30 metros e 40 metros de profundidade, respectivamente. Essas a gente consegue falar sem Né? errar. A estação em construção de Higienópolis Mackenzie, da linha laranja, será a mais profunda da América Latina quando ela ficar pronta, E pasmem, não chega à profundidade das estações de Kiev. Ela tem 69 metros. E chega perto, vai. Mais ou menos, Inclusive, para se ter uma ideia melhor dessa profundidade, esses 69 metros correspondem a cerca de um edifício de 14 andares, quase 3 vezes a altura deste prédio que nós estamos aqui agora, que é onde eu moro.
Mas calma, a gente está falando de profundidade. Mas antes de aprofundar neste assunto, só vamos relembrar o que era a URSS. A URSS é a sigla que significava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela foi criada em 30 de dezembro de 1922 e dissolvida em 26 de dezembro de 1991. A União Soviética era formada por 15 repúblicas que ocupavam metade da Europa Oriental e 1/3 do norte da Ásia. No período em que existiu como Estado Federal soberano, foi o segundo maior país do mundo e a segunda potência mundial. Uau! Voltemos então para as estações de metrô. Não é por acaso que o regime soviético construiu 770 estações em 19 cidades espalhadas pelo bloco comunista e quase todas compartilham as mesmas características. Elas são profundas e equipadas com exaustores e medidores de radiação, ou seja, se uma guerra nuclear começasse, elas serviriam de abrigo. E não é porque a estação de metrô que ia ser feia, assim, cinza, sem graça. Pelo contrário, são mega majestosas, com uma arquitetura imponente, ficando pau a pau ali com muitos museus e hotéis de luxo. Vamos entender o porquê disso. Por que elas são tão belíssimas como elas são? Já vamos te contar o porquê de toda essa grandiosidade. Mas antes de te contar, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve nesse canal maravilhoso para ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Além, é claro, de ativar o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar vídeo novo. Como parte da estratégia coletivista, a União Soviética limitou a produção de automóveis e priorizou o transporte em massa. Ou seja, menos carros na rua, mais transporte público para a galera andar todo mundo ali juntinho nos transportes coletivos. A mobilidade agradece. De fato, no auge da União Soviética, apenas 30 em cada 1000 soviéticos andavam de carro. Só uma pausa dramática aqui no meio dessa coisa séria. Como que você chama o transporte coletivo aí na sua cidade? Aqui em Anápolis, que é a nossa cidade, não tem metrô, só ônibus mesmo. Então a gente chama de ônibus mesmo. Simples. Inclusive, olha ele aí. Ah, maravilhoso. Mas lá em Turtaba, em Minas Gerais, onde minha família mora, onde eu nasci, também só tem ônibus. E lá eles chamam o ônibus de coletivo. Que constatações aleatórias no meio do vídeo, né? Do nada. Conta pra gente aqui nos comentários como vocês chamam. Eu fiquei curiosa pra saber. Vai que tem alguns outros nomes que a gente não conhece espalhados por esse Brasil afora, né? A primeira cidade a receber obras para o metrô foi Moscou. Em 1931, o ditador Joseph Stalin aprovou os planos para a construção das 13 estações iniciais da capital russa. Hoje são mais de 200 estações. 70 mil trabalhadores estiveram envolvidos nas obras. O metrô foi inaugurado em 1935. Já o metrô de Kiev foi o terceiro a ser construído pela URSS. Ele foi concebido pela primeira vez ainda em 1884, quando a Ucrânia integrava o Império Russo, mas só foi concluído de fato nos anos de 1960. Os trens de Moscou eram lentos, mas o sistema era muito eficiente. Nos anos 70, o intervalo entre um e outro era de apenas 80 segundos. E relógios espalhados pelas estações informavam quanto tempo havia se passado desde a última partida. Em 1974, o jornal The New York Times publicou um artigo tecendo elogios ao sistema metroviário moscovita, que na época atendia 5 milhões de passageiros por dia. O de Nova York, em comparação, para a gente ver, transportava cerca de 3,8 milhões. O metrô da capital russa, embora mais enxuto que o nova-iorquino, tinha uma passagem 5 vezes mais barata. Outra semelhança das estações do período soviético, da Ucrânia até a Sibéria, é a arquitetura marcante, da iluminação, passando pelos mosaicos, os azulejos, as escadas e trabalhos em mármore e em madeira. É fácil se impressionar com tanta beleza. Abre aspas, são algumas das coisas mais bonitas dessas cidades. Fecha aspas, disse a revista Wired, o fotógrafo canadense Chris Waring. Mas por que será que eles são assim?
A União Soviética construiu estações como monumentos de propaganda, com uma arquitetura que lembra um classicismo meio que modernizado, com elementos Art Deco e uma decoração inspirada no realismo socialista. Escreve Nabil Bunduk, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em uma coluna para a Folha de São Paulo. O realismo socialista consistia em exaltar símbolos nacionalistas soviéticos. No geral, as imagens traziam trabalhadores do campo ou da cidade ou figuras do exército, sempre valorizando poder e força física. Hoje, as ex-repúblicas soviéticas ainda mantêm boa parte dessa estética em suas estações. Ícones mais marcantes, como a foice e o martelo, contudo, foram retirados dos mosaicos. Essas estações estão sendo redescobertas aos poucos, já que ainda hoje há restrições às fotografias dentro delas, uma vigilância herdada da Guerra Fria, mas que continua ecoando na Rússia e outros países da região. Mais de 50 vezes, dentro de várias estações, me disseram que não era permitido tirar foto. Disse ao New York Times Frank Herford, que documentou todas as estações soviéticas para o livro CCCP Underground. Em Tashkent, capital do Uzbequistão, por exemplo, a lei que proibia fotografias no metrô só caiu em 2018. Recente, né? A estação de Arsenalna é uma das mais movimentadas, pela qual passam mais de 26.100 viajantes por dia, já que se encontra perto de lugares de grande importância histórica e cultural, como a Praça da Independência, também conhecida como Maidan, o Mosteiro de Kiev-Persky, o Monumento à Mãe Pátria e o Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial. Com bancos de madeira, paredes de mármore na cor creme, tetos de concreto branco, pilares cinzentos e alguns detalhes em bronze, a estação está se transformando em uma atração turística para visitantes e curiosos. Muitas estações do metrô de Kiev são profundas porque foram planejadas para serem utilizadas como refúgio em caso de ataques com bombas ou catástrofes nucleares. A temperatura dentro dessas estações permanece constante durante todo o ano, portanto é um bom lugar para escapar do frio durante o inverno ucraniano. Em Kiev existem grandes shoppings subterrâneos com dezenas de lojas nas quais é possível encontrar alimentos, roupas e tudo o que for necessário. Muito interessante isso. Vários túneis que levam às estações de metrô são equipadas com sólidas portas de metal, bunkers construídos durante a época da Guerra Fria e lugares especiais destinados a proteger e acomodar pessoas em casos excepcionais como o que nós estamos vendo agora. Inclusive, nesse cenário atual do país, várias pessoas estão se abrigando nesses locais e é uma situação muito séria. Em meio a tanto caos e tantas vidas perdidas, segundo as autoridades, um lindo bebezinho nasceu dentro de uma dessas estações, sendo o primeiro bebê a nascer nessas condições. No momento do parto desse bebê, segundo os relatos, um prédio ao lado estava em chamas por conta de um bombardeio que estava acontecendo no momento. Pois é, muito triste, né? É uma situação muito triste, um lugar tão lindo, com tantas pessoas cheias de vidas, cheias de sonhos, sendo destruído dessa forma pela guerra. Nós, inclusive, nos solidarizamos com todas as vítimas e pessoas afetadas por essa guerra que está acontecendo agora lá na Ucrânia. Nós fizemos esse vídeo com um foco em um recorte um pouco mais leve, né, falando ali das estruturas dos metrôs e tudo mais, para despertar essa curiosidade de conhecer mais sobre esse lugar, porque todos os locais, mesmo em momentos difíceis, a gente tem que lembrar da cultura desses lugares para não deixar isso morrer, né? Não deixar que a história desse lugar ela se perca com a guerra, né? É importante lembrar, né, que em momentos como esse sempre surgem muitas fake news. Então, cuidado com as informações que estão circulando por aí, viu? Sempre cheque todas as informações antes de compartilhar com seus amiguinhos. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, mesmo que tenha ficado um pouco pesado aqui no final, né? Mas
Não vou dizer que nesse canal tem um monte de coisas leves pra você ficar feliz, porque realmente não vai estar tendo. Tem muitas coisas pesadas também, tem outras histórias aí bem pesadas aqui neste canal, mas quem sabe, né, vai que você gosta, dá uma olhada por aí. E você quer saber uma coisa que é um pouco mais leve? O que é leve? Aperta no like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e nos seguir nas redes sociais. E não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar os sininhos para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui, viu? Então é isso, espero vocês pro próximo vídeo. Tchau! É isso aí, até a próxima, tchau!